Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen. Neste vídeo nós vamos resolver alguns exercícios de física que caíram na prova de inspeção de equipamentos e instalações. ênfase 5, beleza? Então vamos lá? Bom, aqui você tem um circuito que ele pretende deixar em curto. Então você tem aqui um circuito que tem série e paralelo, e aí você tem que deixar esse circuito em curto. Considere o circuito elétrico mostrado na figura, em que todos os componentes são considerados ideais. Então você tem aí vários resistores e uma pilha ou bateria de 20 volts. E ele fala que se for aplicado um curto-circuito entre os pontos A e B, aqui e aqui, qual será a potência elétrica total fornecida pela bateria? Inicialmente é preciso a gente entender que a situação desse exercício do jeito que está, ela pode ser escrita dessa maneira, beleza? Ou seja, entre A e B, você tem um resistor em série com outros 3 em paralelo. Um de 20, um de 10 e um de 20 de novo, ohms, em paralelo com esse de 5 ohms que monta um circuito em série. Se você for calcular a resistência equivalente de dois circuitos que estão em paralelo de 20 volts, dá um de 10, é a metade. Agora esse de 10 com esse outro de 10 daqui, tá? Vai dar metade, um de 5. Só que ele vai estar em série com esse de 5, então 5 e 5, 10. Então a resistência equivalente nessa situação, sem ainda colocar eles em curto, tá? Então a resistência equivalente é 10. Se você for calcular a potência dissipada, quando você tem um em série com 3 em paralelo, nessa situação, P, a potência dissipada, é U ao quadrado sobre R, uma das expressões para a potência dissipada, U ao quadrado sobre R. U é 20, né? 20 volts aqui, conforme ele fala. Ao quadrado dá 400 dividido por R, que é a REC, que é 10, né? A gente tem 40 watts. Muito bem, 40 watts é a potência dissipada sem mexer nessa situação. Agora você vai colocar A e B em curto-circuito. E o que significa? Significa passar uma linha aqui, né? Passar uma linha aqui e eles vão estar em curto. Certo? Então, essa situação aqui que você teria que desenhar para o circuito dado, só que agora com os pontos A e B curto-circuitados. Então você traça uma linha, é representado na verdade como se aqui fosse o ponto A. Deixa de ser o ponto B, aqui é o ponto A. Aqui já passa a ser um outro ponto, que a gente pode chamar de B ou C. Vamos chamar de B, por exemplo. Aí aqui é B, aqui é B, aqui é A, aqui é A. Então você passa, se você fizer isso que ele está falando, deixar, se for aplicado um curto-circuito entre os pontos A e B, você traça um fio aqui, que sem resistor nenhum, e aí você vai ter essa configuração aqui. Você passa a ter essa configuração. Essa configuração são 4 resistores em paralelo, que eu vou dizer aqui que nós vamos tentar calcular a potência que ele está pedindo, só que com essa situação, com os pontos A e B curto-circuitados, e aí você vai fazer as continhas e você vai descobrir o seguinte, que a REC para essa situação aqui, né, você tem 2 de 20, dá 1 de 10. Tem 2 de 10, dá 1 de 5. 2 de 5, dá quanto? Dá 1 de 2,5, né? Então você vai ter essa situação, dá para calcular a REC. Você tem 3 resistores em paralelo e passa a ter 4. Então a potência dissipada aqui, U é igual a R vezes I. O R vezes I aqui é igual a R vezes I aqui, que é igual a R vezes I aqui. Então você tem 3 vezes, você pode dizer o seguinte, que você tem 3 vezes a potência nessa situação aqui, que nós sabemos que vale 40, né? Antes de curto-circuitar. Ela corresponde a 4 vezes essa situação aqui curto-circuitada. Então eu vou dizer que 3P é igual a 4 vezes PC. E o P eu já sei que é 40. Então se você fizer essa conta e isolar o PC, né, você vai estar calculando a potência dissipada, porque 3 vezes 40 dividido por 4, pode fazer essa conta primeiro, né? Isso aqui dá 10, 40 dividido por 4 dá 10, vezes 3, 30. Então a resposta é 30 watts. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora o exercício 23. Nós temos que um técnico precisa instalar
de forma improvisada um receptor de rádio na floresta. E ele vai ter árvores lá na floresta, né? Ele sabe que vai operar para receber um sinal de onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética se propaga com a velocidade da luz, conforme sabemos. Para tal, precisa improvisar com fios uma antena receptora, tendo de estender entre duas árvores um pedaço de fio condutor. Então você tem aqui uma árvore A, certo? Uma árvore A aqui, e uma árvore B, e ele vai estender um fio entre essas duas árvores. O que ele vai obter é um comprimento de onda lambda, mas ele, através dos cálculos do eletromagnetismo, mas ele não quer, né, esse lambda, ele quer a metade do comprimento de onda do sinal eletromagnético. Então eu vou dizer o seguinte, que o que ele quer, né, lambda linha, é a metade do lambda que ele vai encontrar. Esse é o problema que ele te dá. Lambda é o comprimento de onda, que está relacionado com a velocidade da luz e a frequência. Então o que eu escrevi aqui foi o seguinte, ele dá o valor da frequência, 10 MHz, e pede qual será em metros o comprimento do fio da antena improvisada. Muito bem, nós temos aqui uma relação entre lambda linha e lambda. Então nós vamos achar primeiro o lambda eletromagnético, que é através da relação entre a velocidade da luz, a frequência e o comprimento de onda, e aí achar o que ele está pedindo, que é o comprimento do fio da antena improvisada. Muito bem. O principal problema aqui é você saber essa relação aqui, que V é lambda F, né? Que é a velocidade da luz, que é o valor da velocidade com que se propaga uma onda eletromagnética, é o comprimento de onda vezes a frequência. Se você soubesse essa fórmula, você praticamente acertaria o exercício, desde que você calculasse o comprimento de onda e dividisse por 2, que é o que ele quer, né? Muito bem. Se V é lambda F, ele te fala que o lambda, ele te fala que a frequência ela vale 10 MHz. Mas o que vem a ser 10 MHz? Em física de nível superior, nós chamamos a frequência de Ni, a letra grega. Mas você pode chamar de F também, frequência de F não tem problema nenhum. E o mega, ele é 10 a sexta, é milhão. 10 a sexta é milhão. Então é 10 vezes 10 a sexta, portanto isso aqui vai dar 10 a sétima Hertz. Tá? Muito bem, aí você vai substituir no lugar da frequência 10 a 7 e no lugar da velocidade da luz, você também teria que saber que a velocidade da luz se propaga com 300 mil km por segundo, que quer dizer 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então aqui eu já deixei em 3 vezes 10 a oitava, é só fazer V igual a lambda F, né? O lambda é a nossa questão, o nosso problema, o nosso X da questão, e o 10 a 7 é o valor da frequência. Eu passo 10 a 7 dividindo, 10 a 8 sobre 10 a 7 dá o próprio 10. Então o resultado desta conta fica 3 vezes 10, que é 30 metros. Só que 30 metros é o comprimento de onda eletromagnético, ele quer a metade. Portanto, a resposta desse exercício é 15, resposta letra C. Beleza? Então a resposta desse exercício é a letra C. Tranquilo, né? Aqui, o processo de fabricação mecânica que realiza mudança de fase do material para o utilizado, o que vem a ser? Eu trabalhei com isso até na oitava série do ensino, com a oitava série do ensino fundamental. É a fundição. A resposta desta pergunta é a fundição, né? É sólido para líquido, né? Processo de fabricação mecânica que realiza a mudança de fase, né? De uma fase para outra, chamada de fundição. Muito bem. Aqui, à medida que uma substância se aproxima de uma determinada temperatura, as propriedades de suas fases, gasosa e líquida, convergem, resultando apenas em uma fase. Essa definição é a própria definição de ponto crítico. Ponto crítico é isso, tá? É essa convergência aí entre as duas fases, gasosa e líquida. Bom, aqui você tem um problema de torneamento. Eu também trabalhei na oitava série, por incrível que possa parecer, com torno. O meu colégio tinha torno para alunos de oitava série, para começar a mexer. E eu fiz um martelo mecânico. Muito bem, o diâmetro
da peça, 50 milímetros. Então você pode considerar ela forma cilíndrica, ela tem o φ ou d, tanto faz chamar o diâmetro de φ ou d. Você tem que ele é 50 milímetros, você tem que passar para metro. Milímetro é 10 a menos 3 metros. Isso é uma maneira que eu trabalho com notação científica, de passar, em vez de trabalhar com vírgula, eu passo, no lugar de milímetros, eu apago milímetros e escrevo 10 a menos 3 metros. E aí, onde tiver milímetros, eu vou fazer isso, tá? E o avanço, né, à medida que você vai aumentando o avanço, para tornear a peça, você tem meio milímetro por volta. Muito bem, esse é o avanço. E ele fala também a velocidade do avanço, 200 milímetros por minuto. E aí ele te pede o valor da velocidade de corte em metros por minuto. Muito bem, esse cálculo que ele está pedindo, da velocidade do corte, ele é dado por essa expressão, é π, que tem a ver com o comprimento de uma volta, né? Vezes o diâmetro, vezes a velocidade do avanço, dividido pelo próprio avanço, que é meio milímetro por volta. Se você substituir os dados desse exercício, né, aqui como você pode ver, no lugar de D eu já coloquei 50 vezes 10 a menos 3, substituindo, passando para metro, 1 milímetros para metros. O 200 milímetros, no lugar do 200 eu escrevi 2 vezes 10 ao quadrado, que é 200. O milímetro é 10 a menos 3 metros. Então está aqui a parte de cima, D vezes a velocidade do avanço. Embaixo eu tenho o próprio avanço, que é meio milímetro. E no lugar de milímetro eu escrevo 10 a menos 3. Obviamente esse 10 a menos 3 pode cancelar com esse 10 a menos 3, né? E aí aqui vai dar 10 a primeira. Esse meio é 1 sobre 2, vai lá para cima. Acaba virando 4. Ou você pode cortar, né? Você pode também multiplicar por 10 aqui, né? E multiplicar por 10, isso vira 5. Tá? Isso aqui vira 5. E aí esse 50 dividido por 5 dá o próprio 10. Né? Esse com esse dá o próprio 10. Então isso aqui fica um 10 em cima, vira 10 ao quadrado. Então como você pode ver, você tem aí 10 à quarta, que é esse cara aqui, 10 ao quadrado, e 10 ao quadrado dá 10 à quarta, com esse 10 à terceira, negativo. 4 menos 3 dá 1, com esse 2 dá 20, 2 vezes 10 dá 20. Portanto, o resultado dá 20π. Bom, eu fiz desse jeito, obviamente se você quisesse trabalhar com vírgula também poderia, mas a resposta que nós estamos achando é 20π. 20π, resposta letra E. Tranquilo esse exercício, desde que você soubesse a fórmula e soubesse também como passar de milímetros para metros, ok? Bom, aqui é uma parte que eu vou pular, porque isso eu não trabalhei na Cosipa, né? Na verdade eu trabalhei na Petrobras, mexia com caldeiras, eu não sei essa parte aí, mas eu peguei do gabarito, que é a resposta é a letra E. Eu vou deixar para vocês estudarem esse tema, né? Que está ligado com a produção de matéria-prima. Muito bem, aqui também é uma coisa que eu trabalho aqui na perícia, né? Que é como que quebra um eixo de caminhão, uma peça. A resposta é a letra A. Aqui desse caso, você tem na figura P uma fratura dúctil e na figura Q você tem uma fratura frágil, sem deformação plástica visível. Portanto, a resposta é a letra A. Muito bem, agora aqui você tem uma pessoa que tomou um choque, não é isso? Uma pessoa recebeu um choque, a resistência ele dá, certo? Tipicamente correntes da ordem de 10 mA, e aí ele fala que a resistência elétrica equivalente foi de meio kΩ. Esse exercício ele foi um dos mais fáceis, né? Porque, na verdade, o examinador queria saber se você sabe passar esse meio kΩ para ohm. Então, no lugar de meio kΩ, no lugar de quilo, você escreve 10 ao cubo. 10 ao cubo, ohm. Muito bem, então o R é 0,5 vezes 10 ao cubo ohm, eu já escrevi aqui. Ele te pede o I, ele te dá o U, 220. Potencial elétrico sofrido aqui, 220 volts. E aí, é só você usar a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, portanto o I é U sobre R. Joga no lugar do U o 220 que ele deu, no lugar do R, obviamente o R passado para ohm, não em quiloohm.
Se você fizer essa continha, esse meio é 1 sobre 2, ele vai para cima multiplicando o 220, dá 440, dividido por 1000, que é 10 ao cubo, tá certo? Isso vai dar 0,44, portanto o meu I, que eu estou achando aqui, é 0,44, ou 0,440 ampere, tá certo? Então a resposta é a letra B. Resposta do exercício de número 41. Primeira lei de Ohm, saber que quilo é 10 ao cubo. Isso mataria o exercício tranquilamente, isso é um exercício muito simples. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui a resolução. No próximo vídeo, eu vou fazer o restante dos exercícios de física que aparecem na prova aqui, tá? Eu vou evitar falar do tema de engenharia, que não é minha praia, mas resolver apenas e tão somente os exercícios de física, tá certo? Como o trabalho que a gente vai ter aí para calcular elevador, ou então até o problema de teorema de Stevin, né, trabalhando com pressão, essas coisas. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço a todos e até mais!